Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, aqui diretamente de Nova York. A gente está iniciando a nossa temporada 2025 com o oferecimento da Stone, a sua melhor escolha em meio de pagamento, Tecla T, empresa de tecnologia, JHSF e Contrip, o software de gestão de viagem mais popular do Brasil. Bom, aqui é um lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para poder construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicável para o seu negócio, para o seu varejo. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Bom dia, pessoal. Estamos aqui diretamente de Nova York, no nosso podcast do Bora Varejo, para fazer a cobertura da NRF 2025. Então, vocês entram lá no nosso canal do Bora Varejo no Instagram e acessa todos os conteúdos que nós vamos trazer esse ano sobre varejo, insights, que é muito rico e vai fazer com que vocês realmente consigam ter uma concepção do que está acontecendo aqui de tendência do varejo. Estamos aqui com o Rubens Inácio, o Thiago Prado e o Chad. Vou dar um tempo aqui para eles se apresentarem. Eu sou o Fernando Vasconcelos, CEO do Grupo Contic, e trago aqui esses ilustres membros para poder conversar um pouco com a gente. Muito obrigado, Fernando, meu amigo pessoal. Vim por causa de você, viu? A NRF. Na verdade, a gente veio para... Eu acho que a NRF é isso, né? Acho que esse pré-NRF aqui, acho que é uma das coisas que você, que veio ano passado, falou que é muito importante, né? Essa conscientização, essa troca, que na verdade a gente adentra na NRF hoje, mas esses insights são muito valiosos, essas trocas, e o primeiro podcast começa agora porque a gente começou a fazer uma troca ali no café. Foi aí que o Matheus falou, cara, isso é coisa de se falar dentro de um podcast, colocar para fora isso, todas essas insights e essa consciência ou percepção de cada um. Essa troca é muito importante. Eu tô no varejo há 25 anos e é a minha primeira vez aqui. Muito feliz de estar compartilhando com vocês todos aí. Tiagão. Obrigado. Bem, mandei, Chad. Você vai. Puxei? Tá, Thiago Prado aqui, sou brasileiro residente em Boston. Tenho 25 anos dos Estados Unidos, não de varejo, então é um prazer imenso trocar com vocês aqui. E a gente estava sentado ali no café, né, batendo um papo, falando das diferenças entre gestão nos Estados Unidos, no Brasil, de brasileiros, empresas brasileiras. E acho que aqui nesse bate-papo vai sair, fica com a gente até o final, as similaridades, as diferenças e as oportunidades que existem de internacionalizar a sua marca, né? Muito bom. É um bom tema, né? Pensando nisso, em varejo e etc. Olá, meu nome é Chad Khalid e sou da parte de serviços, de provedor de internet. Então, minha especialidade hoje é parte de serviços. A gente está nesse mercado aí desde 2006, praticamente. Mas uma das fortes ações que eu gosto de tomar é pesquisar tendências em outros mercados. E eu acho que o varejo é uma das principais verticais que tendenciam o mundo como um todo, porque ele é o que guia, né, e norteia o consumo, e aí, naturalmente, isso acaba impactando em todas as áreas e adjacentes aí. E é um prazer estar com todos vocês aqui. Sou feliz em poder dizer que são todos amigos, que não são só colegas, né, que a gente está aqui partilhando, e é muito bacana saber que a gente tem o privilégio de estar sempre trocando ideia, né? Muito bom. Aprendendo um com o outro, né? Já ia 3 dias e é incrível, cara. Quando você junta pessoas com um propósito em comum e um objetivo em comum, é difícil não ser relevante, né? O papo que vai saindo. Não tem como. A gente estava falando ali no café ali, eu trouxe essa questão. 25 anos de América e o que eu aprendi nesses últimos 3 anos com o G4 e com vocês é que o gestor americano ele tem muito que aprender com o brasileiro. O gestor senior americano. E quando você olha na Nestlé, você olha os senior executives da Nestlé, você olha os caras são o quê? Latino-americano. Você pega o Unilever, latino-americano. Pode olhar os nomes, é interessantíssimo isso. Aí você olha o que a Ambev fez com a Ambev, o que fez com a Bud, trazendo um nível de eficiência para os Estados Unidos. Você pega o Burger King, desde a aquisição também. É interessantíssimo. Então, nos últimos 4 anos, eu comecei a ter essa apreciação e essa curiosidade. Falei, cara, como que esses caras navegam esse ambiente? Onde o sistema jurídico muda, onde o juro é incerto, porque aqui é tudo tranquilo. Aqui, com todos os seus problemas, aqui é fácil. Highlander, lá no Brasil, né? É montanha-russa.
Acho que tem a ver, até o chat hoje no táxi falou sobre a tarifa do ônibus que subiu depois, aqui, subiu depois, olha. Tinha uma notícia falando que acho que em 14 anos não subiu Agora, a tarifa do metrô. Eu vim pensando nisso, nós é todo ano, ou 2, 3 vezes no ano. Pois é. Saiu de 2,75 para 3, mas o ponto relevante é, eles pela primeira vez estão dando 50% de desconto para idosos. Então, no fritar dos ovos, se brincar no balanço da operação, Sim. não tem resultado nenhum. Talvez eles aumentaram uns 25 centavos para poder compensar o benefício dos 65 mais de ter 50% de Do desconto. subsídio. Que é o Então, jogo. é uma forma de subsidiar a operação, que é um não é jogo- uma forma de ganhar dinheiro. Esse é o jogo que acontece no Brasil com frequência, a gente não sabe a frequência, o quanto e o que afeta o nosso cotidiano inteiro, né, cara? Sim. Essas mudanças lá Eu tive, A gente Thiago, normalizou essa vocês que mudança. moraram muito fora, eu fiz intercâmbio muito pouco tempo, eu tinha um cara que, de tech, viajou o mundo inteiro, ele falou pra mim, e aí é só essa frase que ele me deixou, que o mais versátil dos homens de negócios, ele ainda acha que é o brasileiro, ele saiu por 60 países, e em segundo lugar o colombiano. Ponto Latino, final. né? Que tá dentro do latino. Mas na Colômbia tem isso também. Aí eu não sei o porquê, tá? Eu tenho uma deixa tendência a acreditar. Eu deixo aqui, que o cara é muito versátil. Mas a gente Meio acabou atual. de falar aqui do café antes de vir pra cá, o ponto que eu tava comentando com o Thiago foi exatamente esse, né, Thiago? Sim. Que eu falei, o brasileiro é o mais sagaz de todos. Precisa ser. Porque a gente tem que driblar tudo o tempo inteiro. Entra agora, sei lá, um presidente acorda de orelha virada, né, de orelha em pé, putz, não tá num bom dia, aquele benefício que existia de redução de IPI no Deixa estado de de ter de um Minas, dia pro outro. simplesmente deixa de existir. E aí o cara montou uma operação inteira acreditando e contando com aquele benefício. É uma projeção que não tem como você simplesmente tirar uma fábrica, tirar uma operação e mudar ela para outro lugar da Não tem noite pro como. dia. Não, é muito simples. Pensa assim, no meu mercado, trazendo pra mesa, no fim do ano passado, a fibra ótica teve um aumento de 15% no custo de importação, simplesmente porque foi setado. Que fibra ótica Caneta. passaria a ter 15% de aumento. Então todo mundo correu. A gente desembolsou um CAPEX que não estava previsto. A gente comprou para não perder a oportunidade final Claro. do preço. Fora isso, o dólar cresce 30%. Então pensa como é que o meu mercado, em 60 dias, pivotou de um custo que subiu 30%. Do nada. Simplesmente porque a economia volatilizou. É muito difícil isso. Eu acho. E a gente, assim, quando a gente tem essa flexibilidade e quando a gente vem trazendo um pouco para essa feira, para a NRF, que assim, o brasileiro é muito versátil. Eles têm que aprender com a gente, mas também a gente tem que aprender muito com o americano, com o gringo Sim. também, né? Há muita questão da disciplina ali, de ter a consistência, de focar nos seus objetivos. Processo muito bem estruturado, né? Processo muito bem estruturado. E também, por ele não ter esses desvios de foco, como a gente tem numa terça-feira de manhã, como você falou, eles têm tempo também, acredito eu, de também implementar mais coisas, e é onde a gente vem aqui beber dessa fonte. Fernando, é uma diferença. Quando eu trabalhei no fundo de investimento do MIT, o Seth Alexander, o Chief Investment Officer, ele falava muito isso. Ele falou assim, daqui 100 anos, você não vai existir, mas isso vai estar aqui ainda. Então, é você poder ter projeções de longo prazo e executar no médio e curto prazo, tendo certeza que o sistema vai estar ali ainda. Essa é a diferença. Quando você fala assim, tá, legal, o sistema de agrário, entra o Lula, o que aconteceu com acesso à linha de crédito pro fazendeiro? Pô, sumiu. Esquece. É muito doido pegar o microfone pra gente Só olhar o arroba. falar sobre gestão e previsibilidade no nosso país. É uma coisa louca, né? Não tem Isso também não existe. Pois Aqui é mas previsibilidade. Aqui eles Ontem a gente fazem- tava falando de orçamento, cara. O que é o orçamento? Lembra cedo? Eu tô O que com é o 3 orçamentos, eu tenho que ir pro quarto. Conta a sua história ontem, cara. É Tem pro exatamente quarto. Eu isso. tenho 3 orçamentos no meu grupo. O otimista, o conservador e o pessimista. E anteontem, recebi uma notícia que vai mudar tudo, eu vou ter que voltar para o Brasil para fazer meu 4º orçamento. Isso é Brasil. Meu 4º orçamento. Isso é Brasil. Mudou tudo. E a importância de estar em uma feira como essa para você entender o que é adaptável, o que é moldável, o que é implementável, porque aqui em feiras igual a essa, a gente participa muito da divisão de seguros, que é a minha área. Você vai ali e às vezes é um insight que você pega de uma empresa de tech nova que está entrando no mercado, ou uma antiga que está fazendo uma adaptação, uma mudança, que você traz e adapta pro seu dia a dia. É muito simples. Eu saí na frente da gigantesca maioria, porque 2 anos atrás, numa palestra, inclusive, da Vetex, do Mariano, lá na NRF, ele tinha um gráfico em V, né, onde ele trazia a projeção do crescimento de faturamento ao longo dos anos e o dente que a pandemia fez e como esse V impactou ao longo do prazo
E era nítido que a partir daquela data, custo ia explodir por causa do rebote da pandemia. E aí a gente seria obrigado a trabalhar em cima de resultado, de lucro. Não mais investimento a todo custo, não mais cliente a todo custo, não mais ter um CAC que tanto faz o valor do CAC que pode ter o cliente. Cara, eu lembro claramente, eu tava em meio à palestra. Eu peguei o BI, simulei, peguei o mesmo ano de faturamento e botei. Seus dados, colocou lá. Foi uma cópia. Uma cópia do gráfico. Uma cópia. Sensacional. Eu coloquei e olhei pro meu BI, o meu gráfico e olhei... Parecia um sonho. Olhei e falei assim, como assim? Eu saí daqui, cheguei em casa, reuni os meus gestores e falei, olha, esse ano a gente tá trabalhando para lucro, pra resultado. E apresentei para eles os gráficos. E aí, depois de 6 meses, 8 meses, começou a aparecer vários podcasts falando disso, várias notícias falando disso. Agora a ideia é resultado, agora a ideia é EBITDA, agora a ideia é ser um pouco mais conservador. E eu saí da frente que eu tava aqui, assisti uma palestra e tive a curiosidade de falar assim, putz... Como que eu remodelo isso? Deixa eu validar se é isso mesmo, ver se eu me encaixo aqui. E foi incrível, porque foi assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu, quando eu venho pra cá, eu venho pra beber da fonte. Eu sempre boto assim, acho que esse pessoal aqui tá 5 anos na nossa frente, venho pra cá e traz. Uma das coisas que tá acontecendo muito aqui no NRF, que é muito interessante pro seu negócio, eles estão já com... Eles querem ter uma experiência de fluidez na loja. Eles querem acabar com caixa, com fila, tudo. Eles estão agora uma experiência... O cliente baixa o aplicativo da loja, certo? E você vai... Tipo aquele Amazon to Go, você vai entrando... A gente foi ontem numa loja da Uniqlo, né? Aqui na Quinta Avenida, gigantesca. Cara, eu acho que não tinha lugar não tinha nem lugar pra sentar, pra descansar. É mais ou menos... fluido, pegar não tinha ninguém atendendo. E foi rápido. Rapidinho a gente se encontrou no caixa e desceu. E eles estão indo agora a um ponto mais, porque na Uniqlo você ainda pega as roupas, joga ali e ele calcula e paga. Agora não, você, nesse caso, né, que é uma das tendências desse ano da NRF, você baixa o aplicativo, vamos dizer, nesse caso da Uniqlo. Aquelas roupas que você comprou, você já bota na sua sacola e você sai. Então você nem passa ela ali, então. Você não passa mais ela ali. Já cai, ela já é um check-up automático. Exatamente. Faz com check-in, faz um check-in. A RFID já reconhece ela e já fica meio que um cartão em aberto. Já tem loja assim, acontecendo aqui. Um dos desafios que eles estão tendo, mas que tá valendo a pena, é a parte do controle do estoque. Porque o controle do estoque ainda é humano. Verdade. Né? Ainda é humano, mas tira a fricção. Eles vão automatizar. Isso aí tira a fricção da início, compra, né? É o início, tira total fricção da compra. Total fricção da compra. Recentemente eu fui numa loja da North Face, no Burlington Mall, para comprar um suit de snowboard, $1.200, então não é um ticket baixo, é um ticket alto. Claro. 4 horas da tarde, a loja fechava às 5. Eles falaram assim, o fitting room já não tá funcionando mais. Se você quiser, você experimenta aqui fora mesmo. E aí, os 3 colaboradores atrás do caixa, preocupados com o que eles iam comprar para eles, porque eles ganham desconto por estar trabalhando na loja. Tá. 1 hora antes, eles preocupados de fazer o restock e não dar atendimento ao consumidor. Então, trazendo essa experiência para o cliente, muda muito o jogo. Porque aí o fitting room já fica disponível, você já não é mais responsável de pedir acesso a ninguém, porque o RFID já reconhece aquilo dentro da loja. A gente investiu, o que a gente mais investiu esse ano lá na nossa empresa foi RFID, cara. Mas se tratando de Brasil, né? A gente tá falando Mas aqui também. Mas Express Checkout... Eu nessa compra, eu entrei dentro dessa loja da Uniqlo aí, que, se eu não me engano, eu posso errar o número aqui, estão falando em 2.660 lojas, mais lojas que Zara, números como assim. A gente tá aqui, alguém pode me corrigir, mas é um número expressivamente. Conversei por e-mail com algum das... Mas ontem me veio um negócio... Anteontem eu fiquei pensando se lá o cara coloca o peso. A gente tava com muita sacola, né? E a gente tava na primeira parada. Acima de X peças, se o cara me entregasse aquilo ali, me pagasse X% pra entregar no meu hotel, eu topava na hora. Eu fiquei pensando, cara, se o cara me dá mas tá começando a virar uma entendeu? tendência. Isso já. Aí, eu acho que você imaginou, cara, o primeiro... Aí você falou, cara, que demais, peso, FID, rápido demais. Falei, cara, e se o cara entregasse isso no hotel acima de X peças? Porque eu e você, compramos 12 peças. Sim, mas o personal shopper, entendeu? hoje ele existe por high ticket. Ele já existe para isso por high ticket, claro. Sim, existe. Mas se o cara colocasse isso por peso e peça, eu pagaria quanto você pagaria, Chad? Pagaria 10 a mais? Com certeza. 10% a mais? Pensa, o ponto é exatamente esse daqui. Sacola rasgou. Se você passar a ter tudo
globalizado, tudo conectado no seu aplicativo. Pensa se o seu aplicativo começa a ler as roupas que você tem IoT. através de RFID. Isso. Mas você viu o que aconteceu ontem? A gente ficou num bate-papo danado. Esse cara bateu uma foto de uma roupa lá no outlet. Chegou de manhã, tava a roupa a foto. Ele não chegou a foto tava no patrocinado. Ontem. É natural você ser traqueado, né? Esse é o questionamento, né? Você precisa de alguma coisa no Instagram. Lembra aquele moletom na Zenha? Sim. A gente olhou um moletom. A única coisa que eu fiz foi tirar a foto. Boa. Eu não falei com ninguém. Tá certo que eu mandei a mensagem pro vendedor, perguntei, você tem essa peça? Mas só. Eu não fiz pesquisa no Google, eu não pesquisei no Instagram, eu não pesquisei em nenhuma plataforma de tracking. Você só mostrou um interesse ali. Com isso... Não, mas a foto. Isso. A foto. E de alguma forma, não sei como, ontem à noite, o Instagram me trouxe a peça idêntica. Então a gente não sabe se por áudio, a gente não sabe se foi pela foto, mas de alguma forma o tracking existiu. São perguntas que se deixam aqui, né? Cara, a gente ficou discutindo isso. O retail com Amazon. A Amazon hoje é uma das maiores empresas de propagandas do mundo, né? Você já viu a porcentagem da receita do Amazon de propaganda? É bizarro. Ela tá tipo Google, Meta e Amazon. Então, a comunicação dentro do seu celular e como que essa informação parte para dentro do Ads, dentro do Amazon hoje, nos Estados Unidos, que funciona assim, é assustador. Comecei a cair cabelo. Fiz uma pesquisa de um negócio nada a ver. Porque o estresse e tal... Vida de gestor é pauleira. Amazon começou, só os ads lá dentro. Eu entrava para comprar comida do cachorro, aparecia remédio pro cabelo. E nada, tipo, não foi nem pesquisa dentro do servidor do Google do meu celular, não. Foi de um laptop que eu olhei e não tinha o vínculo com o do telefone. Então e aí, quando você fala, eu vou dar um teste pra vocês aqui agora. Coloca o telefone em cima da mesa e começa a falar de suero de lhamas. Ah, não, já fiz esse teste. Pô, aparece na hora. Esquece. Isso aí eu já olhei. A Siri ouve mesmo. Ouve mesmo. É igual aquela piada, já viu aquela piada do Zuckerberg e do cara ou não? Não. Tem o cara tá em casa, aí ele tá lá conversando com a esposa dele, aí ele olha pra esposa e fala assim, fala baixo. Aí a esposa pergunta, por quê? Aí ele, fala baixo. Aí ela fala assim, eu não consigo te ouvir. Aí ele, é por isso mesmo, é pra ninguém ouvir. Aí ela fala, mas eu não consigo te ouvir. Aí a Siri responde, eu também não. Aí a Alexa responde, eu também não. O mundo vai estar assim. Onde está a privacidade, né? Que é interessante pro seu negócio também, aqui eles estavam falando também na NRF, que as vitrines digitais. Boa. Né? As vitrines, elas vão começar a ensinar o consumidor e vender, falando da história da marca, das coisas da marca. A vitrine não vai ser mais só aquela vitrine com a roupa de display. Já tem a projeção de holografado hoje em dia. São as vitrines a nova tendência digitais. é essa. Eu não... Você vai entrar Tem uma coisa que a gente faz aqui, ela... o que eu faço muito, né? Vocês viram, que é fazer a parte de vitrine, né, cara? Tiro muita foto de vitrine, mas as vitrines precisam conversar, né, cara? Contar uma história e, de fato, movimentar. Não é simplesmente com uma imagem, eu acredito. Não, e aí pensa, você entra, passa pela vitrine, você é inundado de informações e de história, e aí quando você vai pro provador, o provador, ele projeta a roupa em você. Boa. E aí ele consegue falar se aquilo contrasta com o seu tom de pele, se aquilo combina com o seu lifestyle, se aquilo encontra o objetivo que você tá procurando. Então, assim, cara, varejo daqui a alguns anos, a experiência de compra e o grau de velocidade na tomada de decisão, na verdade, do meu ponto de vista, o que tem acontecido é, a cada dia que passa, tá tirando-se o peso da tomada de decisão do consumidor. Sim. O consumidor tá ficando preguiçoso. Ele quer que escolha por mim, decida por mim, fale o que eu tenho que usar. Hoje em dia a gente paga pra uma pessoa pra te falar assim, você tem que se vestir assim, você tem que conversar assim, esses são os remédios que você tem que tomar, esse é o lifestyle que você tem que ter. A pessoa parou, de certa forma, ela parou de ter auto-opinião, né, cara? É alguém que influencia. Na verdade, você não quer ter mais. Então. Você nem quer ter mais. Porque a opinião mais fácil de alguém, né? Ou de alguma coisa que te fale sobre algo, se você tá bem com aquilo ou não. E principalmente caso, geração Z. É complexo, né? Total, é complexo. E nesse caso, você falou, a vitrine ela acaba se tornando um palco para contar histórias que vai conectar o consumidor e converter em vendas. Certeza. Total. Porque essa geração Z nova agora, por exemplo, eles têm menos amigos, eles passam mais tempo sozinhos, mais tempo no TikTok. É a tela, né, é a tela.
Eles Na são tela. influenciados Ontem, A máquina, né? por essa Eles estratégia. têm até, eu a acho gente até... tava no Sorro ontem, eles aqui era um ambiente bem bacana que ele levou a gente aqui no Sorro aqui, e ele tava olhando sobre as telas, né? Falou, olha lá, Tá, mas ali tinha quatro amigos, cada um no seu celular, irmão. Sabe, eu conversando Eu com acho o grupo. até que eu tava refletindo, ele até continua com o mesmo número de amigos, só que os amigos dele, eles não. É que a gente tá acostumado a ter amigo, aquele que a gente vai ali Sim, pra rua e tal. Não, eles têm, mas eles estão todos conectado. conectados. E aí você pensa IA. A forma de interação é diferente. Nesse escopo todo que a gente tá falando. Como é que IA não trabalharia, né? Nas escolhas, no tracking, né? De entender o que você gosta, suas tendências, de fazer sugestões de algumas coisas. Pensa esses algoritmos todos agora potencializados por inteligência artificial. Aonde não vai chegar? Esses grupos estão consumindo alguma coisa na tela e eles vão se reverberando ali e vão estimulando as fórmulas de consumo do mundo. E é garantido, na indústria de seguros, saindo do retail, que tem como a gente aprender muito com indústrias fora. Califórnia, por exemplo, nos últimos 5 anos, as maiores seguradoras do mundo decidiram sair da Califórnia. Elas saíram. Por quê? Elas queriam usar projeções futuras para estimar a probabilidade de fogo, igual aconteceu em Los Angeles. A gente está aqui no começo do ano hoje. Você sabe o que aconteceu, né? Com os fogos lá em Los Angeles. Muito triste. Tristíssimo. Só que aquilo ali foi projetado já há 36 meses atrás. Que é isso, Thiago? Não, o fogo ou o risco? O risco do fogo. Ah, o risco, ok. O risco. O risco do fogo. Mas o risco do fogo com a gravidade e a tendência com a frequência e a intensidade já foi projetada pela Zurich, pela Chubb, pela Progressive, pela Geico. E os caras falaram assim, ó, vai acontecer, tá aqui, o custo desse seguro é esse. O Estado falou, a gente não aceita. Eles falou, legal, então você fica com risco. Hoje, a maior seguradora do estado da Califórnia é o estado da Califórnia. Porque ninguém ia comprar o risco. Ninguém quer comprar o risco. Maluquice. Mas por quê? Mas a questão do olhar é o quanto o estudo da inteligência artificial ajudou você como empresário de uma seguradora dessa Isso é previsibilidade. previsibilidade do risco. Porque os dados históricos não funcionam mais. Quando a gente pega os No mundo odds, que vivemos não hoje. tem como jogar contra os odds. É muito assertivo hoje. É por isso que Bet explodiu, gente. O Bet é um algoritmo que é baseado em odds, que faz o cálculo, que interpreta lá as possibilidades e cria o jogo. E aí, e do lado de lá quem joga, não é estatístico. É emotivo. É emotivo. É emoção, é desejo, é paixão. Então, é basicamente um humano brigando com uma Com máquina. a probabilidade. Você vai perder sempre. Sempre. A casa sempre ganha, não tem É como. óbvio, a casa sempre ganha. E agora, como que a Não gente dá. traz isso pro varejo? Como que a gente traz isso pro retail? Como que... E assim, na distribuição de seguros, serviços financeiros, hoje é implementável. Existe muitas empresas de tecnologias pequenas, emergentes, que temos que prestar atenção. E uma coisa que várias empresas antigas, né, que são estruturadas, elas não têm coragem de testar. Às vezes o TI barra muito ali, os caras ficam parados. E o que eu vejo, como que a gente conseguiu construir, né, a Breezy Seguros, construir uma corretora de seguros de 0 a 35 mil clientes em 7 anos, enquanto os nossos concorrentes continuam no mesmo tamanho, se cresceu 10, 15% ano a ano, foi testando tecnologias que já existiam e desenvolvendo coisas que não existiam no mercado. Dentro de uma indústria muito antiga. E a inovação, ela vem da cor da pele, se adaptando de uma marca para o agro, que não existia, da língua, às vezes também você atendendo o cliente na língua nativa dele, Sim. no sotaque nativo dele, o que seja, e comunicando no canal que ele quer, porque essa história de baixar aplicativo também é uma coisa que eu tenho uma dificuldade. Eu acredito que no futuro você tem que estar dentro da meta, você tem que estar dentro do aonde o seu consumidor está falando a língua dele naquele canal. Ah, com certeza. Hoje já é uma gigantesca necessidade, né? Um dos maiores estudos de analytics hoje é estudo de habilidade de canal, né? Pra saber e ter principais termos que agregam ao seu cliente. Executar a comunicação com ele no canal que ele já utiliza com frequência, monetizando ali Dentro de uma linguagem que agrada. Isso. De uma forma de comunicação. Às vezes nem é a linguagem, é a forma de se comunicar, né? Que Correto. seja atrativa e que seja... Pro seu ICP ideal. Exatamente. Tem que falar a língua da pessoa, entender exatamente. É o tal do bairrista, seja qual for, seja onde é aquela figura de linguagem bairrista, mas na verdade é saber com quem você está comunicando, né? Ontem sim. alguém falou isso para você sobre trabalho aqui, né? De executivo brasileiro
brasileiro aqui. Sim. Cara, vai num comercial. Acho que foi você, Fernando, que falou. Continua sendo bairrista do mesmo jeito. Nova Foi eu. York. Ah, foi o Nando que falou. Um brasileiro Foi que vem eu, fazer foi eu. negócio com um nova-iorquino aqui da Gema, né? Não, o Insight sim. Teve uma época que a gente tentou... Não que é impossível. Sim, teve uma época que a gente tentou terceirizar o call center. E o call center, quando ele é terceirizado, o pessoal pega a gente de todo lugar do país, né? Correto. As principais reclamações que nós tivemos no PDV foi... Eu tava conversando com um cara que não era daqui. Isso. É. Só pelo sotaque. Tem bastante. Ah, Mas vou tem te- no mundo, viu, cara? Isso é A uma gente coisa, é- acho que é do ser humano. Normal. Você Cara, não se conecta. A gente tem 18 representantes pelo Brasil, escritórios de representação, e eu te falo, das maiores... Faz parte errar é que ganha jogo, né? É colocar alguém de Goiás pra fazer algum tipo de campo Rio de Janeiro. no Nordeste. Nordeste. No Rio. Esquece. Se o cara não falar, se o cara não abre mesmo. Depois Não que a gente mudou isso aí, ó, Rio Grande do Sul, Nordeste, isso aí esquece. Eu tenho um adjetivo pra isso aí. Aculturação. É. Lançando um livro aí agora, Imigrante Rico Podcast, que vocês sabem, né? Eu já venho trabalhando, era o meu hobby. Nesses últimos 3 anos, um dos maiores fatores que leva o imigrante a ter sucesso no mundo é a aculturação. E aí eu fiquei pensando, quando eu construí o primeiro capítulo, eu falei, será que isso é verdade também para um país do tamanho do nosso? Super. Total. Porque é muito diferente a forma Total. que o goiano Total, opera cara. comparado Total. com o carioca, comparado Total. com o Rio Grande do Sul. Total. Não, outra tendência forte que eu fui na SXSW de 2 anos atrás. A tendência do mundo pro futuro é que cada vez mais existam clusters de pessoas com interesses em comum. Isso. Então eles projetam que o futuro do mundo, ele não vai ser segmentado em países ou estados. A gente vai chegar no nível de bairro. Então vai ter um bairro das pessoas que amam pet. Boa. E aí vai ter aquele bairro das pessoas que amam Faz pet sentido. e que amam... Faz todo Faz sentido. E é o pet que é... Música alta. Faz A sentido. galera lá Faz curtindo sentido. música alta, ninguém Faz reclama sentido. E aí, detalhe, e aí vai ter o cohort do pet que gosta de cão. Vai ter o cohort do pet que gosta de Claro, gato. boa. E isso vai especializar tanto Essa. que vai chegar num nível onde a gente vai ter o bairro de quem gosta de bulldog francês, o bairro de quem gosta de poodle, o bairro de quem gosta de Spitz alemão e Yorkshire. Então, assim, a ideia deles é que O ecossistema. esse ecossistema, ele chegue nesse ponto e que esse ecossistema gere tendências, religião, hábitos de compra, hábitos de lazer, hábitos de educação física. Todo esse contexto vai existir nesses bairros. E a partir do momento que uma Sensacional. pessoa muda de opinião, ela é obrigada a mudar de sai endereço. Então, se eu sou um Sai da vegano... tribo. Se eu Sai sou da um tribo. vegano E comer e uma agora carne, quero voltar a comer carne, eu sou obrigado a mudar de casa. você Então sai eu do tenho que seu ir pro ecossistema. bairro dos carnívoros. Olha que maluquice. A gente tá Felizmente caminhando. ou não, uma fase mais pra ter previsibilidade, zoneamento de vendas, não deixa de ser uma Só boa, que- né? Não, pra gente é incrível. Mas eu volto pra filosofia. Olhando Pro ser humano é horrível olhando pro isso. ser humano, Esquece. Ave Maria. É um porque é negócio horrível. complexo. A gente tá matando a diversidade. Olha aqui, pô. Mata a diversidade, vê todo esse discurso, Isso. né? E o triste é saber que vem de um discurso, Nando, de que isso é fomentar a diversidade. Lógico. E a gente tá caminhando Isso é aqui foda. pro final, e aí eu queria passar a palavra pro Rubens aí, né, que tá forte aí no varejo, e mandar uma mensagem pro pessoal do Bora Varejo nesse ano de 25. Obviamente a gente tá aí, né, sabe que previsibilidades no nosso país é difícil, mas como é que você tá entrando aí em 25 no varejão aí? Como é que você vê o varejo aí? Ô, Nando, eu sempre olho ano a ano com não um cenário otimista para o país, mas para o empreendedor que consegue estar conectado com boas pessoas, em boas mesas. Ontem eu brinquei, sou o burro da mesa mais uma vez. Você fala, então você tá e você falou, então você tá no bom lugar. E é verdade, eu acredito que é muito assim. Então você tá preparado, cara. Então acho que dito é sobre preparação. Se você tá preparado, com boas pessoas e bons ambientes, você vai sair na frente. Então, para mim, pro nosso cenário de CPF, meus CNPJs, eu acredito num país e num cenário próspero. E é lógico, a gente olha pro nosso BP e olha pro nosso histórico. A gente vai falar sobre o nosso histórico. Acho que a tendência para varejo como um todo, varejo raiz, informática, perfumaria e bens de consumo como roupas, etc., ainda é top 5 aí de consumo. Eu acredito muito ainda, e porque a gente tem uma marca de comunidade, e quanto mais a gente fortalecer isso, com todas essas insights que tem aqui, a gente vai conseguir vencer. Estamos marcando aí 30% de crescimento, vamos chegar lá. Boa. Beleza. Obrigado, pessoal. Boa. E aí, continue seguindo a gente no Bora Varejo, que a gente vai ter aí mais podcast para os próximos 3 dias com bastante conteúdo relevante. Até o próximo. Valeu. Valeu. gente. Eu. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio.
Até o próximo episódio e tamo junto.